Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia só 2 semanas que meu marido tinha me deixado por causa de outra mulher. Para falar a verdade, minha ficha não tinha caído ainda. Eu não estava acreditando que o Flávio tivesse virado as costas para mim e para os filhos por causa de uma mulher qualquer. Estava ainda tentando me acostumar com a sua ausência lá em casa. Até que no sábado, meu cunhado apareceu para saber como estavam as coisas. Se a gente estava bem. Até porque naquelas alturas, toda a família sabia, né? Ele foi lá para ver se a gente não estava precisando de nada. Olha, pensa num cara gente boa. O Roberto era o tipo de pessoa com quem a gente sabe que pode contar. Desde que o Flávio saiu de casa, ele sempre dava uma passada ali para saber da nossa situação. Não preciso nem dizer que ele não concordava com a atitude do irmão. Ficou do meu lado. Aliás, todo mundo ficou, né? Eu até comentei com ele. Olha que pena que o Fábio não tem uma cabeça como a tua, viu? Sei lá, você é mais novo do que ele, mas parece tão mais maduro. Sempre pensa na família em primeiro lugar. Tem horas que eu acho que casei até com o irmão errado, sabia? Sabe, falei aquilo sem nenhuma segunda intenção. Falei por falar. Até porque amava meu marido, nunca quis provocar meu cunhado com aquelas palavras. Como já disse, o Roberto acabou aparecendo ali em casa no sábado de novo, já quase 7:30 da noite. Eu estava começando a lidar com o jantar. Ele brincou um pouco ali com as crianças, depois ficou ali na porta da cozinha conversando comigo enquanto eu terminava o jantar. O assunto naturalmente girou em torno do Fábio, do fato de ele ter saído de casa para ir atrás dessa outra mulher. Ele ficou todo o tempo ali falando mal do irmão. Depois, acabou até jantando com a gente. E foi durante o jantar que eu perguntei: Roberto, não me leve a mal, mas a Nancy sabe que você está aqui? Não comentei nada com ela, mas por quê? Por nada, né? Só para saber mesmo. É que às vezes eu acho que ela não vai muito com a minha cara, sabia? Quem é a Nancy? Capaz. Isso é coisa da tua cabeça, nada a ver. A Nancy era a esposa dele. A gente realmente não se dava muito bem. Quer dizer, ela não gostava muito de mim. Eu nunca tinha feito por onde, sabe, essa antipatia. Não sabia de onde vinha essa birra dela comigo, mas sempre que a gente se encontrava lá na casa da minha ex-sogra, por exemplo, ela quase nem falava comigo. Nunca tínhamos, assim, brigado, sabe? De modo claro, mas você sente quando a pessoa não vai com a tua cara, né? Ela me dava um oi, assim, com aquela cara de entojo, mas nem ficava muito ali perto de onde estava, porque... Enfim, eu inclusive perguntei se ela não brigava com ele, pelo fato de ele não estar em casa numa noite de sábado, e ele riu. Falou que com toda certeza ela escutaria algo depois que chegasse em casa. Depois do jantar, pensei que ele fosse se despedir e ir embora, mas não, continuou ali. Até que uma hora, senti que ele estava meio nervoso, como se quisesse me dizer alguma coisa, mas estivesse sem coragem. Pelas tantas, ele tocou naquele assunto. Cláudia, eu queria te fazer uma pergunta, mas tô aqui pensando se devo. Ué, pergunta, por que não? O que você quer saber? Então, você lembra aquele dia quando a gente estava aqui conversando e você me falou que tinha horas que achava que tinha se casado com o irmão errado? Lembro, claro. Mas o que tem? É que tem horas que eu também fico me perguntando por que eu casei com a Nancy, viu? Meu Deus. Ué,
Mas por que isso? É que ela não é a mulher de quem eu realmente gosto. Como assim, Roberto? Tá falando isso por quê? Você e a Nancy sempre se deram tão bem? Bom, pelo menos é o que todo mundo acha, né? Pode até ser que os outros achem, mas ela não é a mulher que eu amo. Meu Deus. Olha, eu não esperava você me dizer uma coisa dessa, viu? Então, e quer saber? Tô aqui criando coragem para conversar com você uma coisa que, sabe, te dizer como assim? Ele ficou em silêncio, só me olhando, como se estivesse medindo as palavras. Parecia mais nervoso ainda do que já estava. Até que de repente falou: eu nunca falei nada para você em respeito ao meu irmão. Mas depois do que ele aprontou, Cláudio, eu decidi abrir meu coração. Mesmo que você me mande embora, se eu não falar, parece que tudo vai explodir aqui dentro de mim, viu? Olha, eu senti uma coisa tão estranha naquela hora. Porque o pressentimento é que eu iria ouvir uma coisa que não tinha muito a ver com aquela situação e com aquele momento. Tive aquele sobressalto. Será que eu estava entendendo direito? Era o que parecia. E se a conversa tomasse esse caminho, eu sinceramente seria obrigado a pedir que ele fosse embora. De repente ele me olhou assim e falou: nem sei como isso foi acontecer, mas só sei que de uns tempos pra cá, Cláudia, eu tenho pensado direto em você. Quando eu tô do teu lado, eu mudo completo, eu me transformo. Você nunca notou nada no meu jeito? Como assim, Roberto? O que você tá falando? Me fiz de boba, sabe? Até porque não estava sabendo como lidar com aquela declaração. Tô falando que eu sou louco por você, Cláudia. Daria tudo para provar o gosto da tua boca. Escuta aqui, Roberto, você bebeu? É o que tá aparecendo, viu? Ser irmão do Flávio, ser meu cunhado, ex-cunhado, Cláudia. Não interessa. Isso não muda nada o fato de você ser irmão. E de mais a mais, você também é casado, eu sei. Mas posso muito bem me separar. Desde aquele dia que você me falou que achava que tinha casado com um irmão errado, que eu, Roberto, pelo amor de Deus, você vai usar essa frase agora, pelo amor de Deus. Aquilo que eu disse foi sem nenhuma intenção. Não acredito que você levou aquilo a sério. Como que eu não ia levar? Sou louco por você? Claro que aquilo mexeu comigo. Olha, foi a conversa mais absurda que eu já tinha tido na minha vida. Jamais imaginei que um dia fosse ouvir as coisas que ouvi da boca do meu cunhado. Ex-cunhado, tudo bem, mas imagine, além de tudo casado, pai de uma menina, se declarando para mim. A esposa dele, naquele momento, esperando por ele em casa, sem nem imaginar onde ele estava, nem com quem, e dizendo aqueles absurdos. Aproveitou que meu marido tinha me deixado para vir se declarar para mim. Chegou a dizer: se você deixar, eu posso cuidar de você, cuidar das crianças. Você ficou louco, Roberto? Você já pensou no que a Nancy pode fazer se escutar você dizendo uma bobagem dessas? Ela já não gosta de mim, já não vai com a minha cara. Aí mesmo que vai me odiar. Eu me separo dela, Cláudia. Se você aceitar, eu me separo dela. Ou você ainda tá pensando em aceitar aquele safado do meu irmão se ele voltar? Não, claro que não, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Depois do que ele aprontou, a única coisa que eu quero dele é que ele pague a pensão dos meninos, só isso. Você está pensando em ficar sozinha? Se
você não vai aceitar ele se ele quiser voltar, fica comigo então. Eu largo da Nancy hoje mesmo, se você quiser. Roberto, acho melhor você ir para tua casa. Essa conversa não tá legal e também não vai levar nenhum de nós dois a lugar nenhum. Mas eu tô falando sério, Cláudia. Eu tô apaixonado por você. Eu também tô falando sério. Vai pra tua casa, esquece essa lenga-lenga, vai lá ficar com a tua mulher, tua filha. Tudo isso que você tá dizendo não tem o menor cabimento. Vai embora, tá? Eu vi que ele ficou frustrado. Ficou até magoado. Mas o que ele queria que eu fizesse? Para começar, eu não estava nem acreditando naquela conversa. Imagine. A gente se conhecia há tanto tempo. Ele devia ter uns 17 anos quando eu comecei a namorar com o Fábio. Era um rapazinho. Eu devia ser uns 8, 9, 10 anos mais velho que ele. Ele só podia estar brincando. Ou de repente, até isso me ocorreu. Querendo tirar uma casquinha. Não fazia nenhum sentido. Era a coisa mais absurda do mundo. Ele não queria ir embora. Mas eu acabei abrindo a porta e não saí dali enquanto ele não se foi. Deu para sentir que ele ficou chateado. Mas repito, eu não poderia ter feito outra coisa. O que ele queria que eu embarcasse naquela loucura? Antes de sair pela porta, lembro que ele ainda falou: eu vou resolver a minha vida, viu, Cláudia? Vou conversar com a Nancy enquanto ainda estou com coragem. E depois que estiver sozinho, livre, a gente volta a conversar. Eu não vou desistir de você. Tá me ouvindo? Olha, eu fiquei olhando para a cara dele. Depois ele se afastou. E eu fiquei ali me perguntando: será que esse cara tá falando a verdade mesmo? Será que ele pretende fazer essa loucura? A troco de que ele imaginava que eu ia querer ter alguma coisa com ele só por causa daquela frase daquele dia? Meu Deus, eu falei aquilo por falar e me referi ao modo dele pensar, que era, pelo menos no que se referia à família, um modo mais maduro de pensar em relação ao irmão, meu ex-marido. Mas era só isso. Olha como me arrependi de ter dito aquela frase. Foi uma coisa boba, mas deve ter mexido com ele, né? Só isso para explicar. Eu nunca desconfiei que ele tivesse algum interesse por mim, até porque nunca demonstrou. Nunca me falou ou fez alguma coisa que desse a entender que tivesse algum sentimento por mim. Ou repito, até isso me ocorreu. Será que ele só estava se aproveitando da situação para ver se, por conta da separação recente, eu estava carente, me sentindo sozinha? Então, numa dessas, ele pode ter pensado que fosse conseguir alguma coisa comigo falando aquelas bobagens todas. Me levar para a cama, por exemplo. Só que se fosse isso, ele tinha caído do cavalo. Apesar de tudo, eu ainda era apaixonada pelo meu marido. E mesmo que não o amasse, jamais teria coragem de ficar com o meu cunhado. Não bastasse ele ser casado também, mais essa. Não acreditei em nenhum momento que ele fosse mesmo conversar com a Nancy, resolver a vida com ela, como ele mesmo falou quando saiu de casa. No entanto, naquela mesma noite, 11h30 da noite, eu já estava me preparando para dormir, quando escutei alguém batendo na minha porta. E batida forte. Parecia que tinha alguém querendo derrubar a porta. Fui ver quem era. E levei um susto quando eu vi a Nancy ali,
pelo olho mágico, me olhando com a cara mais feia do mundo. Apesar de já sentir o perigo no ar, acabei abrindo a porta para que ela entrasse. Até porque eu não sabia exatamente o que ela poderia querer comigo. Ah, se arrependimento matasse. Porque foi abrir aquela porta para ela avançar com tudo para cima de mim. Sua biscate de uma figa. Perdeu o teu macho, é? E agora tá querendo roubar o meu? Eu não tive tempo nem de reagir. Ela falou aquilo e já foi me dando uma bofetada em plena cara. Eu quase caí para trás. O pior de tudo, imediatamente, eu imaginei o que poderia ter acontecido. O louco do meu ex-cunhado devia mesmo ter contado alguma coisa para ela. E deve ter citado o meu nome. Pensa na situação. Eu apanhando sem dever nada. Olha, essa mulher me disse tanta coisa. E chegou a me ameaçar. Falou que ninguém iria tirar o marido dela, que seria capaz até de me matar, se eu me aproximasse do Roberto de novo. A mulher estava completamente louca. Chegou na minha casa fazendo escândalo e me agredindo, sem nem conversar comigo primeiro. A sensação que me deu, e só pode ter sido isso, é que o Roberto tinha conversado com ela, pedindo até a separação. E pior do que isso, ainda deve ter dito que o motivo da separação era eu. Olha, era só o que me faltava. Me jogar na fogueira, mesmo sem eu dever absolutamente nada. Pior de tudo foi que ela nem quis conversar comigo. Nem deixou me explicar, ou simplesmente me agrediu, me ofendeu. E depois virou as costas e foi embora, jurando que me mataria se eu me aproximasse do marido dela de novo. E o pior é que a história acabou se espalhando, porque depois até o Fábio me ligou para saber de tudo. Chegou a me acusar de ter um caso com o seu irmão. Como se ele tivesse direito a me chamar a atenção. Eu nunca tive nada com ninguém. Nem com o irmão dele, nem com outro homem qualquer. Até minha sogra veio me detonar, sem contar os parentes, os outros, porque esse episódio ficou sendo do conhecimento de todo mundo. Todo mundo comentando que o Roberto tinha pedido a separação para assumir um relacionamento comigo. Mas como assim, meu Deus? Que relacionamento? Eu nunca tive nenhuma intenção de ter relacionamento nenhum com ele. Mas pelo jeito foi a história que ele espalhou. E é claro, todo mundo ficou pensando que eu já tinha algo com esse louco. Tinha sido, inclusive, por isso que meu marido tinha me largado. Olha, fiquei tão passada. Puxa vida. Esse cara não tinha o direito de fazer aquilo. Me jogar no olho do furacão. Se ele não amava a mulher, se queria sei lá, um motivo para separar dela, que me deixasse fora, pelo menos. Depois ele veio conversar comigo de novo. Falou que tinha falado com a Nancy, pedido a separação para ela. Aí ela quis saber, enfim, se tinha alguma outra mulher na parada. E ele acabou batendo com a língua nos dentes. E ainda perguntou se eu daria uma chance para ele agora, que ele estava praticamente separado da Nancy. Chance, Roberto? Você pode ser... Olha, eu olho pra tua cara e me arrependo do dia que eu pensei que você fosse um cara maduro que tivesse a cabeça no lugar. Você é louco.
chance nenhuma. Não quero nada com você. E você trate de desfazer essa lambança que você aprontou, viu? Desminta essas coisas que andam falando a meu respeito. Aliás, segura aquela tua mulher também, viu? Porque ela veio aqui em casa me dar de dedo na cara, me ameaçou até de morte. Mulher louca. Resumo. Mesmo não devendo nada, mesmo não tendo feito nada de errado, meu nome acabou caindo na boca dos parentes do Fábio. Até da minha própria família, né? Todo mundo pensando que eu tinha um caso com o Roberto. Olha, o que aquela abana-mosca da Nancy deve ter falado de mim, deve ter sido a coisa mais horrorosa do mundo, porque para todo mundo ficar do jeito que ficou em relação a mim, no fim perdi o marido, a reputação. Os parentes do lado do Fábio ficaram todos eles contra mim, como se eu fosse a bandida da história. Pensando as piores bobagens de mim. E ainda fiquei com fama de mulher perdida. Resolvi mandar essa história para a música da minha vida, para todo mundo ficar sabendo de tudo exatamente do jeito como aconteceu. E não do jeito como andam espalhando por aí. Sou uma mulher que foi abandonada pelo marido, trocada por outra. E como sei o quanto dói ser traída, largada, jamais seria capaz de fazer a mesma coisa com homem nenhum desse mundo. Muito menos ter um caso com ele. Essa é a versão verdadeira dos fatos. Nunca tive nada com esse louco do Roberto. Será que você está me ouvindo, Roberto? Seu desajuizado, seu doido. Um dia eu falei que você era mais maduro que teu irmão. Estava muito enganado. Não que teu irmão seja grande coisa, mas acho que você é até pior. Tá me ouvindo, Roberto? Você é apenas um menino no corpo de um homem. Para fazer o que você fez comigo, só sendo realmente muito infantil. Essa é a versão verdadeira dos fatos. Nunca tive nada com o Roberto. Nunca tive, e podem escrever aí no caderninho de vocês. Jamais em tempo algum eu vou ter.